Você já imaginou um dos maiores cientistas do mundo, um homem formado em Harvard e no MIT, acostumado a confiar apenas na lógica e na razão, de repente, ser confrontado por algo tão extraordinário que abalou todas as suas convicções ateístas? Essa é a história real do Dr. Ming Wang, um renomado especialista em visão, que encontrou em suas pesquisas uma verdade que nenhuma teoria da evolução conseguiu explicar. O que ele descobriu não foi apenas um detalhe científico. Foi uma revelação tão profunda que mudou completamente o rumo da sua vida. Algo escondido no olho humano, uma estrutura que desafia até mesmo a tecnologia mais avançada criada pelo homem, e que, para ele, apontava claramente para um Criador. Neste vídeo, você vai acompanhar a trajetória surpreendente de um cientista que saiu do ceticismo absoluto para uma fé inabalável em Deus. Prepare-se, porque essa jornada vai mexer com suas certezas e abrir seus olhos para algo muito maior do que a ciência consegue medir. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que revela como a ciência, quando olhada com honestidade, sempre aponta para Deus. Para entender a transformação de Ming Wang, é preciso conhecer sua origem. Ele nasceu na China, em meio à turbulenta revolução cultural. Foi uma época marcada por censura, perseguição e imposição do ateísmo como única visão aceitável. Qualquer expressão religiosa era reprimida, e crescer nesse ambiente significava aprender a desconfiar de tudo que tivesse ligação com fé. Mesmo nesse cenário hostil, Wang destacou-se desde cedo por sua inteligência incomum e dedicação aos estudos. Superou barreiras que pareciam impossíveis e alcançou oportunidades raríssimas para jovens de sua geração. Conquistou bolsas de estudo internacionais e, mais tarde, ingressou nas instituições mais prestigiadas do mundo, Harvard Medical School e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Seu esforço e talento o transformaram em uma das maiores autoridades em saúde ocular, respeitado por cientistas e médicos de diferentes países. A trajetória de um jovem que saiu da opressão comunista até chegar ao topo da carreira médica é, por si só, impressionante. Mas o que ninguém poderia imaginar é que, no auge do reconhecimento acadêmico, esse mesmo cientista seria desafiado por algo muito além da medicina, uma descoberta que mudaria para sempre sua forma de enxergar a vida. Ao longo de sua formação, Ming Wang abraçou com firmeza o pensamento científico como única fonte confiável de conhecimento. Para ele, tudo precisava ser comprovado em laboratório, testado e explicado pela lógica. Cresceu acreditando que fé era apenas uma construção humana criada para preencher lacunas do desconhecido. Na vida acadêmica, essa postura se intensificou. Nos corredores de Harvard e do MIT, Wang mergulhou em pesquisas complexas, dedicando incontáveis horas ao estudo da visão humana. Sua mente brilhante buscava respostas nos microscópios, nos cálculos e nas evidências objetivas. Religião, para ele, não passava de superstição sem base racional. Com o tempo, sua reputação cresceu. Publicações científicas, palestras internacionais e prêmios consolidaram sua imagem de cientista respeitado. Dentro da comunidade acadêmica, ele era visto como alguém que representava a pureza do método científico, livre de crenças. O Dr. Wang se orgulhava dessa posição e acreditava que estava trilhando o caminho correto para compreender a realidade. Mas, por trás de todo esse prestígio, uma pergunta silenciosa permanecia sem resposta. Até que ponto a ciência poderia, de fato, explicar a complexidade da vida? Essa dúvida, ainda pequena, estava prestes a se tornar o estupim para uma virada inesperada em sua jornada. Foi em meio às suas pesquisas mais avançadas que Dr. Ming Wang se deparou com algo que mudaria tudo. Ao estudar em profundidade a estrutura ocular, percebeu que o olho humano era muito mais do que um simples órgão biológico. A complexidade da retina, capaz de processar milhões de sinais luminosos em frações de segundo, ultrapassava qualquer tecnologia desenvolvida até então. Nenhum supercomputador conseguia reproduzir, com tamanha precisão e rapidez, o que cada par de olhos realiza naturalmente a cada instante. Essa descoberta não foi apenas fascinante, mas profundamente desconcertante. Para um cientista que sempre acreditou na evolução como resposta definitiva, o funcionamento do olho apresentava um enigma perturbador. Era como se cada detalhe tivesse sido projetado com um propósito específico, encaixando-se em uma harmonia que não deixava espaço para o acaso. O estudo do olho o levou a questionar sua própria confiança absoluta na ciência como única verdade. Wang começou a perceber que, diante daquela perfeição microscópica,
talvez houvesse uma inteligência muito maior por trás da vida. O que antes era apenas pesquisa médica transformou-se em um confronto interior. O olho humano, em sua beleza e precisão, tornou-se para ele um portal inesperado para algo transcendente. À medida que aprofundava seus estudos, Dr. Ming Wang percebeu um detalhe ainda mais intrigante. Nenhuma parte do sistema ocular poderia funcionar isoladamente. A córnea, responsável por direcionar a luz, o cristalino, que ajusta o foco, e a retina, que converte os estímulos em impulsos elétricos para o cérebro. Cada um desses elementos depende do outro para que a visão seja possível. Se qualquer peça falhasse, todo o mecanismo perderia sua utilidade. Esse fenômeno é conhecido como complexidade irredutível. Estruturas que só fazem sentido quando completas, impossíveis de surgir gradualmente, como sugerem teorias naturalistas. Para Wang, era como observar um quebra-cabeça onde todas as peças já estavam perfeitamente encaixadas desde o início. Essa constatação desafiava a lógica evolucionista que guiara sua vida até então. Ele compreendeu que, sem uma intenção clara e um planejamento prévio, o olho humano jamais teria atingido esse grau de funcionalidade. A visão não era resultado de processos aleatórios, mas um testemunho silencioso de ordem e propósito. A cada descoberta, sua resistência intelectual diminuía. O cientista que sempre rejeitara a fé começava a admitir que talvez a explicação estivesse além das fórmulas e hipóteses, em uma mente superior que desenhou cada detalhe da criação. Ao refletir sobre suas descobertas, Dr. Ming Wang percebeu que o que via na ciência já estava descrito em textos antigos que ele havia ignorado por toda a vida. Quando leu Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, ficou impressionado. Era exatamente o que ele testemunhava ao analisar o olho humano, a criação revelando a marca do Criador. Outro trecho que o impactou foi em Coríntios 1:27, que mostra como Deus usa aquilo que o mundo considera loucura para confundir os sábios. Para Wang, essas palavras soavam como um espelho de sua própria vida. Ele, que sempre confiou apenas no intelecto, agora se via confrontado por verdades que iam além do alcance da razão. A Bíblia, que antes parecia irrelevante, passou a fazer sentido diante das evidências que ele mesmo estudava em laboratório. Foi como se as páginas sagradas iluminassem aquilo que a ciência apenas apontava de forma fragmentada. Essa conexão inesperada abriu espaço para uma mudança interior profunda, preparando-o para uma jornada de fé que ele jamais teria planejado. A experiência de Dr. Ming Wang não foi única na história de pessoas que tiveram suas convicções transformadas por encontros com algo maior. Seu caminho se assemelha ao de Paulo, que, no caminho de Damasco, teve sua vida completamente virada ao se deparar com a presença de Deus. Assim como Paulo, Wang percebeu que uma força superior podia operar na vida de alguém de maneira inesperada e profunda. Outro paralelo importante é Francis Collins, líder do projeto Genoma Humano. Assim como Wang, Collins começou sua carreira profundamente cético e encontrou na complexidade da vida evidências de uma inteligência superior. Ambos ilustram um fenômeno fascinante. Cientistas renomados, acostumados a confiar apenas na razão, sendo confrontados por sinais que desafiam explicações puramente naturais. Essas histórias criam um padrão intrigante. Não se trata de coincidência ou sorte, mas de um movimento recorrente na vida de pessoas que dedicaram suas vidas à ciência. A percepção de uma ordem, de um design, de algo que transcende o conhecimento humano, abre portas para questionamentos existenciais e espirituais. Dr. Wang, ao se enxergar nesse contexto histórico e contemporâneo, compreendeu que sua conversão não era um desvio, mas parte de uma narrativa maior que conecta ciência e fé de maneira surpreendente e poderosa. Após sua conversão, a vida do Dr. Ming Wang mudou de maneira profunda e tangível. Ele não apenas passou a acreditar em Deus, mas decidiu usar todo o seu talento e conhecimento médico para servir à humanidade e à fé que agora abraçava. A ciência, que antes era seu único guia, tornou-se uma ferramenta para cumprir um propósito maior. Wang começou a aplicar suas pesquisas e tecnologias avançadas para restaurar a visão de milhares de pessoas. Cirurgias antes consideradas impossíveis ou inacessíveis tornaram-se realidade graças às técnicas desenvolvidas por ele. Sua habilidade transformou não apenas vidas, mas destinos inteiros, devolvendo independência e esperança a quem antes vivia na escuridão. Além do trabalho clínico, fundou uma instituição dedicada a realizar cirurgias gratuitas ao redor do mundo,
garantindo que pessoas em regiões carentes também pudessem experimentar o impacto da sua dedicação. Cada operação bem-sucedida reforçava sua convicção de que sua descoberta científica havia sido apenas o início de uma missão divina. A transformação de Wang ilustra como o encontro com Deus pode reorientar talentos, objetivos e escolhas. O cientista que antes buscava respostas apenas no laboratório agora percebeu que a maior ciência é aquela que serve ao próximo e reflete a grandeza do Criador. A história do Dr. Ming Wang nos deixa uma lição poderosa. O maior obstáculo para enxergar a verdade muitas vezes não é a falta de evidências, mas o orgulho humano. Ele nos mostra que, mesmo na ciência mais avançada, a honestidade intelectual acaba apontando para algo maior do que nós mesmos. O testemunho de Wang desafia cada pessoa a refletir sobre suas próprias convicções. Se um cientista, formado nas melhores instituições do mundo, pode ser transformado ao reconhecer sinais de inteligência e propósito no universo, o que dizer de nossas percepções diárias? Quantas vezes ignoramos evidências óbvias por causa de preconceitos ou ceticismo infundado? Além disso, sua trajetória inspira ação. Não basta reconhecer a existência de Deus ou de um Criador. É preciso viver de maneira que reflita essa descoberta. Para Wang, isso significou usar sua ciência para curar e servir, transformando conhecimento em compaixão, tecnologia em esperança e talento em impacto positivo. No fim, a mensagem é clara: a ciência e a fé não precisam ser inimigas. Quando encaradas com integridade, elas se complementam, revelando que o universo não é apenas um conjunto de coincidências, mas um projeto intencional. O desafio é abrir os olhos e permitir que essa verdade transforme a própria vida.